Eu não vou negar que foi estranho, mas Bulma não me deu escolha. Isso é típico daquele verme. Eu vou acabar com a sua raça igual a sua mãe. Maldito inseto! Seu Palerma! Mas o quê? Sim, querida. Senhoras e senhores terráqueos e alienígenas intergalácticos, diretamente dos estúdios da Corporação Cápsula, está no ar o primeiro episódio do Dragoncast, o podcast que veio para ser o melhor podcast do Universo 7. Nosso programa tem o intuito de trazer notícias, curiosidades e todos os babados mais quentes que rolam no universo de Dragon Ball. No programa de hoje, nós temos um convidado que é de outro planeta. Literalmente. Tire suas mãos de mim, seu verme insolente! Eu sou o príncipe dos Saiyajins! Parece que nosso convidado acabou de chegar no estúdio. Ele já tentou destruir a Terra, já foi um soldado do psicopata sanguinário Lord Freeza e já foi controlado pelo mago de Araki Babidi. Nosso convidado tem um péssimo senso de humor e não dispensa um banho com sua amada Bulma. Ele é o pai do Trunks e da Bra, o orgulho em pessoa. Uma salva de palmas para o príncipe dos Saiyajins, Vegeta! Seja bem-vindo, Vegeta! É uma grande honra ter você aqui hoje, mesmo que você tenha ameaçado explodir o estúdio 3 vezes antes da gravação. Eu só vim porque me disseram que Kakaroto já tinha sido convidado. Não vou deixar aquele inseto aparecer primeiro que eu. Bem, era pra ele estar aqui, mas parece que ele viu uma barraca vendendo pastel e acho que ele se esqueceu da entrevista. Isso é típico daquele verme. O destino do universo pode estar em jogo e ele ainda vai parar pra comer. Pois é, esse Goku não muda mesmo. Mas chega de falar do Kakaroto. Vamos começar nossa entrevista. É claro, logo após um recadinho dos nossos patrocinadores. Cansado de ser um fracote? Está cansado de treinar e não ficar forte? Torne-se um herói invencível como eu! Matricule-se agora na Satan Academy. Em 7 dias, você vai aprender todos os segredos e técnicas do grande herói da Terra. E não é só isso. Se você ligar agora e disser que estava assistindo o Dragon Ball Cast, você ganha inteiramente grátis o curso online Satan Masterclass, onde você aprenderá todas as minhas técnicas secretas, como fingir desmaio, dar entrevista chorando e o famoso soco de mentira. Mas como? Porque essa promoção vai explodir mais rápido que o Majin Buu? Haha! Resultados não garantidos. Podem incluir dor no joelho e humilhação pública. Recomendado não tentar enfrentar o céu depois do curso. Esse Mr. Satan é mesmo um picareta. O que foi, produção? Já estamos ao vivo? E estamos de volta com o Dragon Ball Cast. Hoje estamos recebendo a ilustre presença do Príncipe dos Calvos. Mas o quê? O que foi que você disse, seu verme? Lembre-se de quem é o dono disso aqui e quem é que paga o seu salário. A Bulma? Que... Vamos começar a entrevista. Roda a vinheta, produção. Vegeta, você sempre se apresentou como um gênio de combate e um príncipe com poder inigualável. Mas olhando pra trás, a sua trajetória é cheia de momentos icônicos e alguns bem, digamos, constrangedores. Você apanhou tanto do Freeza que acabou chorando antes de morrer. Isso mexe com o seu orgulho até hoje. Aquilo não foi um choro, eu estava testando uma nova técnica para aumentar meu Ki e me tornar um guerreiro ainda mais forte. Entendi. Mas, e a androide número 18? Ela quebrou seu braço como se fosse um graveto. Aquilo foi apenas descuido. Eu estava testando o poder dela. Só isso! Claro, claro. Agora vamos sair um pouco das lutas. Você passou de vilão intergaláctico a pai de família. Como foi essa transição? Ver o mesmo cara que dizia que iria destruir o planeta inteiro, agora trocando fraldas, é algo bastante curioso. Eu não vou negar que foi estranho, mas Bulma não me deu escolha. Nós, Saiyajins de classe alta, precisamos garantir que nossos filhos sejam fortes. Eu espero que Trunks seja mais forte que eu um dia, mas ele perde muito tempo brincando com o filho do Kakaroto. Aquele garoto só sabe fazer bobagens. Oh, isso é interessante. Todos sabem que além do Trunks, você tem a Bra, certo? Você já parou pra pensar como vai ser quando ela crescer? Em uma hora ela pode começar a gostar de algum garotinho da escola e querer levar na sua casa pra você conhecer. Eu jamais vou permitir que isso aconteça. Se eu encontrar algum vermezinho na minha casa, eu vou exterminá-lo. A Bra sempre vai ser minha princesinha. Quem diria que aquele Saiyajin frio e sem coração se tornaria um pai tão ciumento, não é mesmo? Agora vamos a mais um recadinho de nossos patrocinadores. Não saia daí. Voltamos já já.
Está cansado de ter um filho inútil e preguiçoso dentro de casa? Não aguenta mais ver ele comendo e dormindo o dia todo? Seus problemas acabaram. Chegou à escola Kami-sama de Educação Infantil. Em poucos dias, ele vai aprender a sobreviver na selva, treinar até desmaiar e meditar debaixo de uma cachoeira. Foi assim que eu transformei um chorão chamado Gohan no guerreiro que derrotou o céu. E lembre-se, eu não sou babá, sou mestre. Estamos de volta com o segundo bloco do Dragon Ball Cast. Hoje estamos entrevistando Vegeta. Agora, Vegeta, vamos à pergunta que todo fã de Dragon Ball já se fez. Quem é mais forte, você ou o Goku? É claro que sou eu. Eu sou o príncipe dos Saiyajins. Kakaroto não passa de um guerreiro de classe baixa. Mas a verdade é que sempre que rola o confronto, o Goku ainda leva vantagem, não é mesmo? Eu sou o príncipe dos Saiyajins. Eu derrotei inimigos sozinho. Eu enfrentei de frente o topo. Enquanto o Kakaroto só vive descobrindo transformações novas e roubando a cena. O instinto superior é uma técnica roubada, usada pelos roteiristas para favorecer o protagonismo daquele inseto. Eu não preciso disso para ser o mais forte. Calma aí, princeso. Desse jeito vai ter um ataque do coração. Tá querendo deixar a Bulma viúva? Não fale da minha Bulma. Vegeta, desde que você apareceu em Dragon Ball, a internet foi inundada com uma enxurrada de memes seus. Como você se vê nessa situação? Ser mais lembrado por memes do que por sua força. Eu não aguento mais essas piadinhas sem graça. Outro dia, a Bulma mandou... quero dizer, me pediu pra comprar um presente pro aniversário do Trunks. Quando fui perguntar o valor da compra, um idiota no caixa disse que era mais de 8 mil. Todos na fila do caixa começaram a rir. Aí eu ameacei. Soltaram um final flash naquela espelunca. E todos calaram a boca. Vegeta, muitos fãs dizem que sua maior característica não é o orgulho nem a força, mas sim a raiva infinita. Você já pensou em fazer terapia? O quê? Terapia? Eu treino em uma gravidade 500 vezes maior que a Terra. Meu psicólogo vai ser o sofrimento do Kakaroto quando eu finalmente o derrotar. Parece que nós já temos Live Pix. Vamos ver quais perguntas a galera da nossa audiência tem pro nosso príncipe. Guerreiro de classe baixa mandou R$10. Vegeta, se fosse pra escolher entre voltar a trabalhar pro Freeza ou ficar fundido pra sempre com Kakaroto, qual você escolheria? Eu escolheria morrer. Essa seria a minha opção. Naruto usa o crack! Mandou R$5! Você já tentou pintar o cabelo de loiro antes de virar Super Saiyajin, só pra ver se enganava alguém? Se eu quisesse enganar alguém, eu colocaria uma peruca igual a sua mãe. Maldito inseto! Opa! Amante da Bulma mandou R$2. Mas o quê? Vegeta, quanto você cobra pra gritar eu sou o príncipe dos Saiyajins na festa de aniversário da minha avó? Seu idiota! Eu sou um príncipe! Um guerreiro de classe alta! Não vou animar festa nenhuma! Ainda mais de uma senhora de idade! Mas, se tiver bolo de morango, talvez eu considere. Essas foram as mensagens dos nossos telespectadores. O que foi, produção? Assim entendi. Nossa produção está dizendo que temos uma mensagem de vídeo. Acho que tem alguém querendo fazer uma surpresa pra você. O quê? Uma surpresa? Aposto que é Kakaroto. Só pode ser ele. Deve ser mais uma das idiotices daquele verme. Saudações, meu macaquinho favorito e eterno subordinado. Oh, mil perdões. Quero dizer príncipe dos Saiyajins. Mas o quê? Freeza! Diga-me, Vegeta, você já aceitou o fato de que o título de príncipe não significa nada se não existe reino no qual você possa governar? Ah, seu verme maldito! Silêncio, ainda não terminei. Soube que agora você passa o tempo fazendo tarefas domésticas a mando de uma simples terráquea. Que ocupação digna para um guerreiro tão orgulhoso. Enquanto isso, eu, o grande Freeza, alcancei formas tão poderosas que até aquele outro símio que chamam de Goku tremeria diante de mim. Tenho que admitir, meu caro Vegeta, sempre admirei a sua persistência em fracassar. Continue tentando. Quem sabe um dia, em outra vida, você consiga ao menos me arranhar. Mas não se preocupe, quando eu fundar novamente meu novo exército, você sempre terá uma vaga. Claro, no mesmo cargo de sempre, escala 6x1, com direito a vale transporte e um cartão alimentação. Mas enfim, eu não posso perder mais tempo com você. Preciso ir, tenho muitos planetas para conquistar. Dê meus mais sinceros cumprimentos à sua esposa Bulma. Ela fez um ótimo trabalho transformando um macaco selvagem em um cachorrinho. Até mais!
Eu vou acabar com a sua raça, sua lagartixa intergaláctica! Calma, Vegeta! Alô? Vegeta! Você tá ficando maluco? Pare já com isso! Tá querendo destruir o estúdio? Esses equipamentos me custaram muito caro! Vem logo pra casa agora! E quando sair, passe no mercado e compre os itens que estão na lista que eu te dei. Você tem 10 minutos pra chegar aqui. Sim, querida. Tá bem. Eu preciso ir. É que eu deixei a máquina de treino na gravidade ligada. Mas, Vegeta, ainda faltam alguns minutos para encerrarmos. Você ainda não falou do seu planeta natal, nem da sua nova transformação. Muitos de seus fãs enviaram superchats com perguntas para você. Fica pra outro dia. Tenho que ir. Bem, tá legal então. E aí, pessoal? Kakaroto? Desculpa o atraso, é que eu não tava conseguindo achar o endereço. Foi só quando eu senti o Ki do Vegeta que consegui usar o teletransporte. Será que sobrou alguma coisa pra eu comer? É que eu tô morrendo de fome. Seu Palerma, você chega atrasado até em um podcast. Eu iria acabar com você agora se eu não tivesse que buscar a Bra na escola. Ué, mas você não disse que tinha que ir pra casa desligar sua máquina de treino? Eu tenho que ir. Tchau. Bem, pessoal, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da entrevista. Esse foi o programa Dragon Ball Cast, diretamente dos estúdios Cápsula, transmitido pela Cápsula TV e no YouTube. Curta, compartilhe e se inscreva. Até o próximo episódio. Então, quando vão servir a comida? Você não tava na barraca de pastel lá da esquina? Mas é que lá só tinha 50 pastéis. Nem deu pra comer direito. Ai, meu Deus. O quê? O Sr. Bills também tá aqui? Quanto deu tudo? Não, eu não vou cair nessa de novo. Não precisa me dizer o valor. Pode passar tudo no cartão de crédito. O miserável é um gênio.